Foi. Muito bom dia a todos, mais um episódio do Minuto Condominial. Eu sou Carlos Lazarim, apresentador desse podcast, e ao meu lado está o Fernando Síndico, ou Síndico Fernando, que já é um jargão. Já virou jargão. Já virou apelido. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você, síndico, para você, funcionário de condomínio, sobre comunicação e oratória. E para falar deste tema, trouxemos uma pessoa especialista, meu amigo, que eu gosto muito, Jefferson Ramalho, representante aqui da Vox2U São Carlos. Comunicação é tudo, né, Jefferson? Com certeza. Primeiro, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui participando do Minuto Condominial. De fato, comunicação é tudo. É fundamental dentro de casa, é fundamental na área profissional e para o síndico é essencial. Essencial, você tem razão. E agora vamos falar dos nossos patrocinadores rapidinho, né? Que são o pessoal que nos apoia. E a SAF Consultoria, se você tem um problema de gestão financeira, né? Que nós estávamos falando aqui, separar a sua conta física da jurídica, então o especialista é nosso amigo Rogério da SAF Consultoria. In-House, a primeira administradora de São Carlos, fundada por uma mulher com mais de 30 condomínios já na sua gestão. E que se você está precisando de uma nova administradora, das coisas transparentes, um bom aplicativo, liga para In-House e lá para a Deise e ela vai atender vocês. Vox2U, do nosso amigo Jefferson aqui, que está conosco hoje. Tivemos uma palestra transformadora dele e isso nos motivou a trazê-lo ao podcast, né? Obrigado pelo apoio de hoje também, Jefferson. Eu agradeço. A MJP, Gestão de Recursos Humanos, folha de pagamento, pessoal, né? Tudo que envolve gestão de... Você que tem um condomínio, que tem seu pessoal orgânico, então acho que é a melhor empresa para que vocês possam fazer essa consultoria. Claron Iluminação. A Claron Iluminação é da terra, é batata da terra, né? É pé vermelho aqui da gente, é São Carlense, e ela agora tem um setor só de condomínio. Só para atender condomínio. Tá desenvolvendo para condomínio, então assim, gente, não me coloca lâmpada azul, verde para planta, isso é horroroso hoje, parece festa de Natal. Então, eles têm iluminação correta e vão te orientar como deixar seu condomínio lindo e com simplicidade. E economia. E o Minuto Condominial, né? E antes da gente prosseguir aqui no nosso bate-papo, queria presentear o Jefferson. Senão ele vai tomar água na garrafinha. Opa. Aqui é um Tá presente esterilizada, nosso. viu, Jefferson? Muito utilizado. Muito obrigado. Dá uma olhadinha aí. Olha. Só não vai ter só caricatura, viu, Jefferson? A gente não ousou tanto. Estamos avançando aos poucos. Fui convidado, mas tem meu nome aqui, ó. Tem seu nome. Ramalho, olha só. Isso aí, mostra lá. Muito bom, olha só. Legal. Muito obrigado, viu, pessoal? Imagina. Novamente, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Não, prazer é nosso. E assim, eu já vou fazer uma pergunta logo de cara pro Jefferson, né? Jefferson, o pessoal fala assim, mas por que oratória? Por que comunicação? Gente, hoje o condomínio, o síndico, se não tiver uma comunicação assertiva com o condômino ou com os seus contratados, contratantes, você gera um monte de problema. Porque no WhatsApp é complicado. Nem tudo que você fala é o que a pessoa quis entender. Ou seja, ela entende como ela quer. Aí ela vai lá e coloca vezes 2. Parece que você tá nervoso. Então, acho que tem que ter tudo uma preparatória. E como então, Jefferson, tratar essa ansiedade? Eu acho que hoje todos somos ansiosos, muito mais depois da pandemia. Mas como tratar essa ansiedade da comunicação, de já dar um bate-pronto? O que temos que fazer? Tem que respirar? Não tem? Então, assim, acho que tudo vem em corroborar por isso, né? O Ronan esteve aqui, explicou que tem que respirar, que tem que pensar. Emocional, A parte emocional. O que isso influencia nessa ansiedade para a comunicação? O que você pode falar para a gente? Né? O que você vai ensinar nos seus cursos lá para o pessoal que está assistindo? Muito bom. Primeiro ponto, eu sempre deixo claro para as pessoas a importância da oratória. Que a oratória é a capacidade que você tem de transmitir uma informação de forma acessível para as pessoas. E por que eu falo de forma acessível? Porque nós estamos falando de pessoas. Então, pessoas têm hábitos diferentes, costumes diferentes, entendem de forma diferente. Então, aprendendo as técnicas para adaptar a sua comunicação ao seu público do momento é fundamental. Então, respirar antes de falar é fundamental. Uma técnica essencial é ouvir na essência. Por quê? Muitos querem ouvir falar. Ouvir na essência, porque assim, às vezes tem a certa dificuldade de entender. Ouvir até o final seria difícil, essa escutativa? O que seria? Dá um caso prático pra gente poder
debater essa escuta na Muito. essência. É exatamente. Olha só, hoje nós estamos, como o Fernando falou, no WhatsApp a gente acelera para que ouça mais rápido aquilo que a pessoa enviou. E quando nós temos esse hábito também conversando com a pessoa, nós não damos a atenção devida e merecida. Exemplo, a pessoa está falando ou formulando uma pergunta, você já acha que sabe aonde vai levar essa pergunta, corta a pessoa e já responde ela. E aí, se você deixá-la formalizar toda a pergunta, o que vai acontecer? Pode ser que levou para outro rumo, aí sim você entendeu melhor antes de responder. Então, ouvir na essência é dar atenção para aquela pessoa e não deixar que nada desvie a sua atenção. Para, de fato, você observar se a mensagem que ela quis passar foi de forma assertiva ou não. Porque, às vezes, a pessoa faz uma pergunta que nem ela mesma soube formular bem. Mas você ouvindo, você vai começar a esclarecer para ela e com certeza ela vai ficar muito mais satisfeita. E eu falo isso, Carlos, porque as pessoas elas gostam de ser ouvidas. Então, aquilo que ela está falando para ela é importante. E às vezes nós não damos esta oportunidade para ela falar e já queremos sempre interrompê-la. E eu falo isso porque teve um exemplo na escola de um casal que o marido tinha dificuldade de ouvir na essência, ter essa escutativa. E no dia que ele fez esta aula, realizou ali algumas dinâmicas, ele falou, eu vou para casa e vou treinar com a minha esposa. Quando ele chegou na casa dele, ele perguntou para a esposa como é que foi o dia dela. Ela achou muito estranho, né? Olhou para ele e falou assim, o que você tá querendo? Porque não era uma pergunta normal. O que você aprontou? Só que, exatamente. Só que quando ela começou a falar, naquela noite ele descobriu que fazia 1 mês que o filho dele estava dando trabalho na escola. Isso mostra que a escuta dele não estava ativa durante esses dias. E aí o que aconteceu? Ele deixou escapar momentos fundamentais ali dentro de casa da comunicação. Aí quando ela falou, ele descobriu, ele olhou para ela e falou, por que você não me falou isso antes? Olha só, ela falou, faz 1 mês que eu estou tentando te falar. Ou seja, ela já estava tentando falar, só que ele não estava de fato ouvindo. Ele estava assim, olha, ouvindo, não, entendi, depois a gente vê, pode ficar tranquila. Fica ali no celular. Automático? Exatamente, no automático. E isso é algo preocupante nos dias de hoje, porque se nós repararmos num barzinho, num local onde as pessoas sentam para se alimentar, a maioria das pessoas, elas têm dificuldade hoje de olhar nos olhos, conversar, elas estão ali o tempo tela, todo, né? exatamente na tela, A tela no não é só celular. pra criança que é problema, é pra nós adultos também, né? Com certeza. Ainda mais quando a gente trabalha com isso, né, às vezes. E eu vou te falar, Fernando, para nós ainda acaba sendo ainda mais prejudicial. Porque, além de nós, na verdade, não darmos atenção devida para a pessoa que estamos conversando, nós estamos dando mau exemplo para essa nova geração. Sim. E essa nova geração só acompanha isso. E aí, depois, nós queremos, na nossa casa, corrigir isso. Não, na mesa não é lugar de ficar com o celular. E Só nós que estamos em com o todos os celular. lugares nós estamos com o celular. Então, olha a situação deste casal, que por causa de não ter a escutativa, ouvir na essência, correu-se o risco de não instruir, educar ou mostrar para o filho ali a importância do quê? De respeitar o ambiente onde ele está, que no caso era a escola. Então, ouvir na essência é de fato dar atenção para aquela pessoa que você está conversando. Eu acho que você tem razão. E ontem a Deise me mandou um WhatsApp e falou assim, hoje o Murilo reclamou que está com saudade de você. Porque eu tô com um funcionário a menos e tô trabalhando muito mais. E faz parte do negócio, né, Jefferson? Quando a gente é dono do negócio. A gente tá lá 24 horas e as pessoas não entendem isso, né? E aí a Deise perguntou pra ele, como é que você tá com saudade dele agora ou no dia a dia? Ele falou, no dia a dia. Porque ele tá pra entrar de férias e a gente não quer que ele fique só no celular ou jogando, então startou nele, assim, não, mas tem a falta do meu pai. E aí a gente vai ter que dar um jeito nisso, porque a gente tem que atender nossos filhos, as crianças, e também tem que entender os condôminos. Ter aquele tempo de qualidade. De qualidade, é isso. Não precisa ser que não muito, mas o pouco que você tiver Tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade. Também é a questão da escuta. Exatamente isso. Eles querem falar, né? Quer contar pra gente. Condômino às vezes, também, né? O condômino tá ali reclamando, pô, minha infiltração, o meu problema e tal. E eu acho assim, às vezes a gente quer despachar muito rápido as pessoas e acaba falando qualquer coisa, depois pode gerar um problema. Tá, eu tô falando por causa própria mesmo, a gente tá cheio de problema, quer despachar e acaba passando, né? E eu acho também que esse negócio de cortar o áudio, ou cortar a pessoa, mas também tem uns áudios de 6 minutos, 3 minutos, é difícil, né, Jefferson? Muito por isso todo mundo difícil. precisa ir pra escola do Jefferson. Como lidar Pra aprender. como que a comunicação, Jefferson, pode
ajudar nessa interação? Porque é um mix de Dos problemas dois lados, né? de comunicação. É a comunicação não verbal, que é a não direta, né? Que é aquela pessoal, é a comunicação WhatsApp, é a comunicação no e-mail, é a comunicação em casa. Meu Deus! É muita comunicação e pouca resolução, né? Qual que é a estratégia para a gente organizar isso na nossa cabeça e conseguir lidar isso de uma forma satisfatória? Muito bom. Olha só, primeiro ponto é você entender sempre quem é o seu público daquele momento. Então, olha, dentro de casa, quais são os pontos que hoje eu preciso melhorar a minha comunicação? Aula grátis, hein, pessoal? Vamos anotar. Ó, Exatamente. Às vezes em casa eu preciso ter muito mais a escuta ativa. Por quê? Eu tô sempre querendo falar muito, mas ouvir muito pouco. Talvez com um condômino eu estou tendo muita dificuldade porque eu tenho um problema pessoal com ele. Então eu já não tolero mais aquilo que ele fala, porque para mim é sempre o quê? Uma reclamação. Aí eu já não olho mais o ponto positivo, talvez, da reclamação dele, que pode também ser de outras pessoas. Entende? Então, por que eu falo isso? Porque, às vezes, aquela pessoa que é tida como a chata pode ser a pessoa que, na verdade, está sempre tomando a frente em nome de outras pessoas, que não tem, às vezes, a coragem de fazer o quê? Ir lá e falar. Sempre chegam até essa pessoa. Por quê? Como ele sempre se expõe, a pessoa fala, não, fala com fulano que ele vai lá e fala. Então, é muito importante entender quem é o meu público daquele momento. A partir daí, comunicar-se de forma assertiva com ele. E qual é o objetivo dessa minha comunicação? Desta forma eu começo a administrar melhor a maneira de ser mais claro. Por quê? Eu sempre ensino para os alunos da Vox que o sucesso da nossa comunicação não está somente naquilo que eu falo, e sim naquilo que o outro entende. E é por isso que eu falo, olha, quem é o seu público? Então você vai administrar passando pelas situações. Então, olha, o problema é profissional. Então eu começo a utilizar algumas ferramentas para ajudar a resolver isso. Uma delas, que é um dos pilares da comunicação, é a linguagem não verbal. Por quê, gente? Olha só, a nossa expressão do rosto, ela fala muito e as pessoas não fazem ideia de que essa maneira de se comunicar pode estar atrapalhando. e a expressão às vezes é involuntária, né? Involuntária, mas na maioria das vezes é. Por quê? Olha só, todos nós já utilizamos técnica de oratória. Só que não sabemos que é técnica. E por isso não utilizamos da forma correta. Então eu estou falando com uma pessoa difícil de lidar. Eu já demonstro que eu não estou gostando daquilo que ela está falando. Eu já mostro que não gosto dessa pessoa. E assim acontece quando a outra pessoa também está falando comigo. Então é muito importante eu entender que a minha expressão ela fala. É importante eu entender que a minha postura ela transmite uma mensagem. É importante entender que a minha organização de ideia é fundamental. Então, olha, nós estávamos falando aqui, não é o falar muito, é a fala assertiva. E para que eu tenha uma fala assertiva, eu tenho que ter o quê? Uma boa escutativa, entendendo e estruturar bem a minha fala para transmitir a informação. Eu acho que você tocou num ponto importante, que eu queria aprofundar um pouquinho, a questão de estruturação. Ótimo. Às vezes é um raciocínio rápido, a gente tá ali no meio, se vê numa enrascada, às vezes aquele condômino, aquele grupo de condôminos ali aborda o síndico ou o funcionário, até para funcionário de condomínio é muito importante a comunicação. Existe uma colinha ou um trabalho que a gente pode treinar para já ter organizar melhor, ter um planejamento de comunicação? Queria aprofundar um pouco nessa parte. Isso é importante, Carlos. Olha só. Eu sempre costumo dizer que toda reunião empresa, toda reunião que o síndico ele faz, se tem, creio eu, que uma pauta. Sim. Tem pontos ali que vão ser discutidos. Então, é muito importante que se respeite isso. Porque quando vem uma pergunta que não faz paralela, sentido, né? Exatamente, com a pauta daquele momento ou daquela reunião, aí eu tenho um argumento. Falo assim, olha, boa pergunta, só que assim, ó, nós podemos discutir isso em outro momento, ou você espera terminar que depois nós conversamos a respeito, porque senão você deixa fugir o assunto e o objetivo principal não foi sanado. E aí é um ponto importante. Desta forma, Carlos, vai ajudar a facilitar a organização de ideias, porque você sabe exatamente do que está sendo tratado ali. E aí você vai focar nisto. Agora, perguntas paralelas que você foi pego de surpresa, ou que a pessoa quis trazer de uma outra reunião que estava sendo feito, é muito importante deixar essa informação clara. Pessoal, nós vamos tratar deste ponto, deste ponto, deste ponto. Tá ok? E aí seguir desta forma.
Porque a organização, rapidinho. Claro, claro. Porque a organização de ideia, ela precisa existir para ter clareza. E aí é difícil mesmo. Tem um reclamando desse lado, tem outro reclamando desse lado. Mas faz sentido as reclamações com o assunto principal do que nós estamos tratando? Se não faz, aí, opa, quem está conduzindo precisa trazer para o assunto principal, mas não deixar de dar atenção para a pessoa que fez a pergunta. E não achar que não é importante, né? Exato. Por isso que eu dei o exemplo aqui de elogiar. Elogia, Fernando, né? Fernando, boa pergunta, viu? Ó, nós estamos tratando deste ponto aqui, nós podemos falar a respeito numa outra assembleia, ou, se você esperar depois aí, nós podemos conversar a respeito para me entender melhor. É porque geralmente Pronto. nas pautas tem lá assuntos gerais do condomínio. E ele pode levar naquele lugar. Porque a pessoa tá lá, acho que na assembleia, às vezes só para falar desse ponto. Exatamente. Então a gente coloca esse item, às vezes, que traz muita controvérsia e estende um pouco, mas a gente consegue terminar os outros assuntos, né? Quem quiser pode ir embora e os demais assuntos ficam aqueles interessados. Eu acho que você está falando aí da preparação, né? Você vir preparado pro negócio e aí você... Aí nós estamos no meio da assembleia. Eu falo alguma coisa que eu quero corrigir. Como corrigir? Pede desculpa? Não pede? Volta? Como que a gente faz, Jefferson? Ponto importante esse. Olha Deu só. uma escorregadinha, é isso? Não, assim, às vezes você falou alguma coisa, não era Ficou bem legal. isso. Ou então errou no dado. Acho que isso acontece com Acontece, todo mundo, normal. né? Acontece, é normal. E eu sempre digo para as pessoas, principalmente, tá? Palestra. Tome cuidado para ficar pedindo desculpa. Por quê? Senão você acaba dando foco nos seus erros e não na importância do assunto que você está transmitindo. Palestra. Reunião. Então, da mesma forma, não precisa ficar pedindo desculpa. Fala, pessoal, corrigindo um ponto aqui que foi falado no início. Não é 70%, é 90% das pessoas que fazem isto. Entende? Então, assim, ó, utilizar palavras diferentes. Quando você vai falar de uma situação difícil, impossível, eu sempre oriento os alunos a falar desafiadora. Por quê? É um desafio, mas é possível se resolver aquilo. Agora, desculpa, você está falando assim, ó, que você errou por querer. Você não errou por querer. Sim. Você, na verdade, está corrigindo um ponto ali e tá tudo bem, Fernando. Por quê? Somos seres humanos. Gente, esquecer ou faltar uma organização ali de um assunto, isso é bom? Claro que não, mas pode acontecer. Uma das técnicas que se trabalha muito na Vox ali é a criatividade para que a pessoa tenha a habilidade de improvisar quando necessário. Porque tem situações que as pessoas não sabem o que você vai falar naquele momento. Então, se por um acaso alguma situação fugiu do seu controle, tem situações que ela nem sabe que fugiu. Só você sabe. Aí você vai e pede desculpa. A pessoa, desculpa por quê? Ela começa Mas a se reparar. você... Mas Exatamente, ela começa a julgar. focar nisso. Desculpa. Tá vendo? Será que não era daquele Mas se jeito? você... Exatamente, Se começa a dá comentar com com o o outro. outro. Entendeu? Mas se você souber fazer a leitura na Vox to You com o curso, você consegue saber se você realmente chamou atenção ou não. Eu acho que você consegue ver no público, não consegue, É o Jefferson? feeling ali na prática. O feeling. E outra coisa, olha só, através de uma das técnicas também que é o contato visual. Eu sempre falo para as pessoas, quando você está numa reunião, você precisa dividir o seu contato visual com as pessoas, porque ele é o seu termômetro. Além do que, te conectar à sua plateia, à sua audiência. Porque olhar para as pessoas é dar atenção para elas. Já conversou com pessoas que têm dificuldade de olhar nos olhos? Sim. Tem pessoas que são tímidas. Eu trabalho isso, de tentar olhar sempre no olho. Ótimo. Mas é difícil, né? Muito difícil. E tem Difícil. pessoas que têm dificuldade de manter o contato visual com algumas pessoas. Um exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de manter com líderes. Tá conversando com um líder, hierarquia, né? Então, assim, tem dificuldade, acha que assim, não fica focado na pessoa. Eu acho que mesmo você tendo um líder, você não precisa ser, na verdade, se subordinar nesse ponto de... Não, eu acho ter que olhar medo. no olho é respeito. Respeito. Tô prestando atenção em que você quer falar. As pessoas já acham que olhar para um superior, para um governante, chegar... então... Acho que não é desrespeito nenhum você olhar nos Até olhos. de Pelo postura, contrário. né? O contrário, Exatamente. é postura, é isso aí. E aí, neste caso, acontece muito também de pessoas, às vezes, olha, eu, homem, às vezes ficar olhando para uma mulher na plateia. Tem pessoas que têm dificuldade. Normalmente, a mulher tem mais dificuldade, não é regra. Só que normalmente tem por quê? Fica somente olhando para essa pessoa, com o passar do tempo a pessoa começa a se sentir o quê? Constrangida. Exato. E desvia o contato visual e as demais pessoas excluídas.
Porque você não está dando atenção para elas. Você vai começar a perceber na expressão do rosto de algumas que ela não está entendendo muito bem ou não concordou. E aí o que acontece é a sua oportunidade de falar assim, pessoal, tá claro até aqui? Aí tem muitas pessoas que não vão levantar a mão, gente. Aí é o momento de você deixá-las à vontade. Fala, pessoal, olha, nós estamos aqui para resolver a situação. E eu estou aqui realmente para ajudá-los, mas para isso eu preciso entender. Então, não existe pergunta boba, tá? Não existe pergunta que não faça sentido. Porque a sua dúvida pode ser do outro. Exatamente. É necessário que você coloque agora a sua pergunta, porque você vai deixando eles mais à vontade. Eu presto atenção, assim, muito em pessoas que estão conversando demais. Eu falo assim, fulano, você tem uma dúvida? Porque a dúvida de vocês dois pode ser de todo mundo. Aí, ou a pessoa tá, né, falando que não deve no meio da reunião, ou então tá falando mal de alguma coisa. Aí ou ela vai falar, ou ela fala, não. Então, se a pessoa não quis falar, os outros já não querem ficar preocupados. Mas a gente gosta que fala, porque assim, eu e minha equipe, a gente sempre conversa que a gente não quer errar, não tem que normalizar o erro, mas o nosso material é humano. E material humano erra. O robô erra. Sim. Por mais preciso que ele seja, se ele não tiver manutenção adequada, ele vai errar. Então, acho que essa é uma manutenção que nós temos que ter. E aí, Jefferson, qual que é a importância também da respiração, da fala? Quando saber a hora de você entonar um pouco mais a voz, de tornar-se mais descontraído? É uma pergunta que o pessoal sempre fala, faz pra gente aqui. E como que a gente vê isso? Porque nós não somos treinados para isso, né? Quem vai fazer seu curso, sim, será treinado e é vantajoso para a vida, não é só para síndico, morador, é para se apresentar na faculdade, é para falar na família, para falar na igreja, onde cada pessoa, no trabalho, onde cada pessoa quer desenvolver. Oratória é para a vida, né? Que nem computador. Eu conheço pessoas que não têm instrução de nível de instrução acadêmico, mas tem uma oratória mas fantástica. conseguiu alcançar altos cargos e ter altos retornos porque tem postura de trabalho. Porque a oratória não é só falar, é ter postura, é movimento, é a entonação de voz. Então é isso que eu quero dizer. Algumas dicas assim nesse sentido. O que eu sei que isso é importante, mas como combinar isso? Eu sei que você vai fazer isso na sua escola com muito mais maestria. Aqui a gente queria só uma dica, assim, a pessoa tem que respirar, se ela não gostou da pergunta, não gostou da resposta, o que fazer, como que eu me comporto, porque infelizmente, quando você não gosta de alguma coisa, fica claro que você não gostou. Olha só, uma ótima pergunta, a respiração, por que ela é importante? Para você não falar sem pensar. Que é, na verdade, às vezes o que acontece. Né? Por quê? Lembra que eu comentei aqui a respeito de você talvez já estar cansado da mesma pessoa sempre estar reclamando? Só que faz sentido a reclamação dela naquele dia. Pode ser que nos demais não fez sentido nenhum, mas você está tão cansado de ouvir ela falar que você não deu a devida e merecida importância. A respiração vai te ajudar a, pensar antes de falar. E é o que eu sempre falo, a respiração, ela te ajuda também a raciocinar melhor. E lembra que nós estávamos falando de estruturação da fala? Essa respiração é o momento de você estruturar antes de falar. Então, esse é um ponto. A modulação da voz. Eu costumo dizer que é a cereja do bolo. Por quê? É com ela que você vai transmitir a informação com convicção, quando for preciso, trazer uma reflexão, que às vezes, numa assembleia, é importante. Você traz uma analogia, mas com um tom de reflexão para as pessoas. Aí a pessoa começa a falar, faz sentido o que ele está falando. E às vezes, o exemplo que você dá é de situações que já aconteceram ali mesmo no condomínio. Aí as pessoas começam a falar, poxa, faz sentido. Porque eu não sei vocês, mas eu já passei por situações onde a pessoa chega muito alterada, falando, e você diminui o tom da sua voz e mostra que você está ali para ajudá-la. Aí a pessoa se desarma. Sim. Acontece muito, comigo principalmente. Olha só, você está vendo? Isso é modulação da voz. Você entende por que eu falo que as pessoas já utilizam técnica de oratória, só que não sabem que é uma técnica. E por não saber que hora, e também saber a hora de colocar. Um spoiler, né? Com certeza. Um spoilerzinho, porque a gente estava falando da questão de técnicas e tem uma questão que eu acho muito importante para você trazer a pessoa para o seu lado. Na questão visual, de olhar as pessoas, o rapport. Sim. Isso é trabalhado na Vox, no curso que eu fiz. Eu acho isso bem legal, principalmente para reuniões com conselho ou até reuniões em uma assembleia reduzida. O olhar e o gesto, você começa a imitar a pessoa
e a pessoa vai se sentindo confortável. Vai achando semelhança. Fala um pouco Exatamente. disso pra nós. Ótimo. Dá um spoiler do curso. Do curso Tem- da tem- técnica. Da técnica. Tem um módulo que só trabalha isso na... PNL, exatamente. Tem um modo de trabalho PNL, Programação Neurolinguística. Então, deixar claro que, assim, olha, existe treinamento de PNL, tá ok? Na Voxer nós trabalhamos com técnicas da PNL aplicada à oratória. E dentro deste módulo nós trabalhamos o quê? O rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que quer dizer relação. Na comunicação é criar relação, conexão com as pessoas. Sabe quando você tem um contato pela primeira vez com uma pessoa e você começa 10, 15 minutos a conversar com ela e dá a impressão que você conhece faz muito tempo essa pessoa? Criou-se ali uma conexão. Existem maneiras para se criar. Então, na Vox, nós trabalhamos de duas formas específicas, não só elas, mas essas são para você, de imediato, construir esse rapport, que é o espelhamento. Ou seja, pessoas se identificam com pessoas parecidas com ela. Você pode reparar que, assim, olha, na escola, o grupinho da escola, as turmas que andavam juntas sempre são muito parecidos. Sim. Não é dessa forma? Então, porque se identificam, às vezes até mesmo na postura. Então, tem pessoas que é muito fechada, muito séria na maneira de olhar, na maneira de ficar. Só que se você chega para essa pessoa de uma maneira muito espontânea, muito aberta, essa pessoa não se conecta com você, exatamente. Não cria-se uma conexão. Cria-se uma barreira. Então, uma das maneiras é você conversar com essa pessoa e, sem que ela perceba, espelhar o movimento dela. Se ela estiver com os braços cruzados, você começa a conversar com ela e sutilmente cruze os braços. Permaneça por um tempo, daqui a pouco você solte os braços, porque o intuito desta técnica não é você ficar imitando o tempo todo a pessoa. É você, em um determinado momento, assumir o controle de uma forma que ela não perceba isso. Então, se a pessoa está assim, ela está fechada. Então você começa a conversar, espelha o movimento dela uma vez, duas vezes, daqui a pouco solte os braços. Se ela soltou os braços, é porque ela está mais à vontade com você. Mais receptiva. Exatamente. E eu vou te falar, isso acontece de uma forma inconsciente. Sim, sim. Só que não é só. Essa é uma das maneiras de construir o rapport. Outra maneira é através do elogio sincero e genuíno. É por isso que eu falei para você, quando tiver oportunidade na Assembleia de pessoas que levantaram a mão para fazer pergunta, depois da pergunta, por mais que não seja uma pergunta que fala, Obrigado "Nossa", pela pergunta. exatamente, fala assim, Fernando, muito obrigado pela pergunta, ou Carlos, parabéns pela pergunta. Agora, seja sincero no elogio. Aí não pode ser robótico, né? Pode ser Não. só por, eu aprendi isso, eu vou fazer. Não, se De ela é boa, forma se não é alguma. boa, não é boa e vamos tocar de outra forma. Exatamente, mas obrigado pela pergunta, você pode Sim, falar para sim. todos. Agora, elogiar a pergunta, Falar o nome da pessoa. essa com certeza. Eu acho que sempre você querer saber o nome da pessoa, você saber o nome das pessoas é muito importante. A pessoa se sente valorizada quando você lembra o nome dela. Eu sou péssimo para nome. Mas assim, toda assembleia quando vai começar, geralmente não tem muita gente. A gente confere os nomes. Porque eu não Ótimo. quero errar. A gente lembra daquele que dá trabalho, daquele que exige demais. Aqueles que não falam muito, a gente não lembra mesmo. Porque a pessoa tá confortável. Eu acho que quando uma assembleia é um pouco vazia, é porque ela tá feliz com o condomínio. Quando a assembleia é muito cheia, ou é um assunto muito importante, ou nós temos alguns problemas. Eu tinha um amigo chamado Giovanni, eu era concursado público da prefeitura. E eu tentava fazer amizade com ele, porque ele era um cara muito bacana, mas muito restrito. E eu chegava todo dia muito contente, e ele falou assim, cara, a gente ganha mal pra caramba, que você chega feliz todo dia? Eu falei, cara, eu sou assim. E aí eu trabalhei com ele 3 anos, hoje ele é meu amigo até hoje, a gente se fala pouco, mas quando se fala é de parceria. Se ele precisa de mim, eu tô pronto, se eu precisar dele, ele tá pronto. Em épocas específicas, ele me manda, e aí, como você tá e tudo. Tem alguns amigos assim, que são difíceis, né? Sim. E ele entendeu, falou, cara, você é assim na essência mesmo, né? Então, assim, tipo, eu te aceito desse jeito. E porque não era uma mentira, era Não. do jeito que eu sou, né? E aí a gente conseguiu, que nem você falava, ele vai baixando a guarda. Eu dei uma diminuída, brinquei menos com ele. Eu falei assim, ó, Giovanni, eu sou assim mesmo. E vou fazer o quê? Vou te importunar até você gostar. Brincando. Mas eu sei que... Mas aí foi Você indo. conquistou ele. E hoje, assim, a gente é mesmo de se encontrar e... Puta, que cara bacana, irmão mesmo, precisar um do outro. Então, eu acho que é isso, é quebrar o gelo, é quebrar a barreira, né? E eu acho que tudo é comunicação. E aquilo que você falou, ser sincero. Não adianta você fazer uma comunicação falsa, acaba o programa, acaba a palestra, pior. é um cara emburrado lá no canto, que não dá atenção pra ninguém. E eu acho que isso é bem complicado. Nós vamos muitas palestras de condomínio, então o cara é um bacanão lá em cima. Chega lá embaixo, o cara diz, tá.
Tira aquela fotinha, Acabou. sorrisinho amarelo, Sorriso tchau. amarelo. Não, acabou. Exatamente. Acabou. Acabou. É fundamental porque, assim, as pessoas, elas colocam limites, algumas barreiras até onde nós podemos chegar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não invadir de E imediato. respeitar. Exatamente. Esse espaço que ela falou assim, até aqui você pode chegar. Passou daqui, olha, você não tem autorização. É assim, as pessoas não falam, mas elas têm, todos nós temos. Então, quando você respeita a pessoa, toma esse devido cuidado e utiliza as técnicas ao seu favor, fazendo um elogio sincero, genuíno, e a partir daí você começa a perceber que a pessoa começou a se conectar com você. Se conectando, você ganha credibilidade com a pessoa. A credibilidade traz o quê? Confiança. Então, tudo aquilo que você falar a partir dali vai ter importância para ela e ela confia na sua palavra. E dessa forma você vai construir uma relação saudável. Ótimo. Jefferson, tem uma outra questão que eu queria também trazer aqui para a mesa. A gente está falando muito de questão de comunicação do síndico com o condômino, dentro de casa, mas tem uma parte que às vezes passa despercebida, que é a relação dos síndicos com os funcionários do condomínio. Isso é muito importante. Às vezes, chamar atenção, dar aquele feedback. Na oratória, a gente trabalha essa questão de feedback, como chamar a atenção de um funcionário, porque às vezes você tem um conflito no condomínio ou com aquele funcionário que você precisa de tomar uma atitude, só que às vezes pode piorar a situação. Exatamente. E olha só, E pode posso falar. complementar a Claro. pergunta do doutor? É importante individual ou é importante uma... Eu quero entender assim, se é importante chamar só no individual, se é importante ter uma reunião semanal ou mensal com o grupo, de que forma você acha mais assertivo levar as informações e cobrar no geral? Claro que, se for específico, cobrar Sim, no particular. no particular. Eu vi uma situação hoje que tratou-se uma bronca de um supervisor com o grupo, no grupo de WhatsApp que é nosso da portaria. Eu não achei legal, Entende? né? Eu acho que ele quis dar a resposta mostrando, síndico, estou aqui, estou resolvendo. Mas eu não gostei. A maneira como foi feito. Entende? Então, olha só. Você mesmo presenciou uma situação que você não gostou. Assim como pode ter outras pessoas que também não gostaram se viram aquela situação. Então, o que eu sempre oriento, líder, sempre esteja perto dos seus liderados. Não falando que você tem que estar ali sentado, tomando café todos os dias com ele, mas esteja perto. Por quê? Estando perto, você vai conhecer melhor quem são as pessoas que trabalham com você. E de verdade, às vezes a pessoa, ela te deu uma má resposta, ela não fez o que você tinha conversado que era para ser feito, porque o momento dela está sendo um momento difícil, desafiador. Talvez ela está passando por um problema em casa que eu nem sei. Talvez ela está com uma dificuldade e eu, como líder, posso ajudá-la, mas por não estar perto, eu não ajudo. Então, feedback é necessário e nós na Vox2U mostramos para pessoas, para os alunos no caso, situações na qual, como eu posso dar feedback. Então, olha só, uma das maneiras é utilizar o rapport. Por quê? Tem muitos que vão dar feedback e só falam do ponto que chamam de negativo. Nós chamamos de ponto de melhoria. Aí fica lá, ó, você precisa, só faz isso errado. Ó, já falei ontem. Ó, você precisa melhorar de novo. Pô, tô cansado de falar com você. Só que essa pessoa nunca ouve do líder, sabe o quê? Olha, parabéns. Parabéns, porque assim, a maneira como você está limpando, os condôminos estão elogiando, estão falando. Olha, parabéns pela sua organização. A grama bem cortadinha. A grama bem cortadinha. Olha só, detalhes que parecem não fazer a diferença. Assim como eu falo de exemplos dentro de casa. Por quê, gente? Nós achamos que às vezes não é importante um filho que você pediu para fazer ali algo. Fala, filho, nossa, obrigado, viu? Ficou muito organizado, ficou bom, gostei. Porque todo ser humano gosta de ser elogiado. Se a sua esposa chega e elogia o que você fez, você, poxa, que legal, minha esposa viu isto. E da mesma forma, se o esposo elogia, nossa, parece que assim, é obrigação de, seja do homem ou da mulher que fica mais em casa, limpar. Não, fez algo ali, elogia. Assim também é do líder. Então, pequenos gestos parecem não ter tanta importância, mas quando você mostra que tem, para você, a pessoa fala assim, chega em casa e compartilha com a família. Fala assim, nossa, hoje o meu líder lá, ele falou algo que eu nem imaginava que ele observava em mim. Essa é uma maneira, tá? Então assim, gente, para dar feedback, lembre-se, primeiro, quais são os pontos positivos que essa pessoa tem? Eu faço com o meu time, e aí o que eu oriento, principalmente quem está na liderança, ali, minha coordenadora pedagógica e tudo, eu falo, ó, quando você for falar com os professores algo que você precisa corrigir, ou que você precisa pontuar que não está sendo feito e você já pediu, antes, vai mentalizando o que essa pessoa tem de positivo.
E se for preciso, liste. Sabe por quê? Eu quero que você olhe primeiro para a qualidade, para os pontos positivos dessa pessoa. Aí depois trata os pontos de melhoria. Porque senão, daqui a pouco, você corre o risco de começar a levar para o pessoal. Entende? Legal. Nossa, nunca faz o que eu peço, nunca faz o que eu peço. E aí você esquece o que essa pessoa tem de positivo. Aí respondendo a sua pergunta, tem situações que vale a pena você externar ali porque é uma situação que está acontecendo com todos, tá? Então, olha, feedback, eu dou no individual, tem situações que está acontecendo com todo mundo, o exemplo de fofoca. Às vezes está tendo muito fofoca. Então faz um alinhamento com o pessoal. Pessoal, olha só. Portaria é o lugar que a maior fofoca do Maior mundo é fofoca. portaria, porque os condôminos param ali pra conversar e aí jogam verde. Não, você viu o que aconteceu hoje? É porque a fulana. Então a gente tenta tratar isso, mas Olha só. e aí? Então, aí que está, é o que eu estou te falando, fazer esse alinhamento. Falar, pessoal, é lógico que vocês vão ouvir um monte de coisa, tudo, mas de verdade, filtra o que você vai passar para frente e o que você vai guardar para você. Por que eu falo isso? Olha, tem que ser algo constante. Não pode ser esporádico, só quando aconteceu o problema, Entendi. que aí você vai tratar. Não. Eu sempre oriento que, ó, os líderes que estão comigo hoje, eu falo assim, olha, não deixe passar muito tempo para falar o que é preciso falar. Mas lembre-se, saiba como falar. Sempre eu faço isso, porque se você deixar o negócio passar muito tempo, depois ou a pessoa não lembra, ou realmente assim você já não vai conseguir mais corrigir a rota. Jefferson, eu dando spoiler do curso. Eu gosto muito de utilizar, quando eu coordenava equipes, o feedback sanduíche. Feedback sanduíche. Seria um pouco disso. Eu sei que na Vox a gente Exatamente trabalha isso. essa questão do feedback sanduíche. Eu tive resultados fantásticos aplicando essa técnica. Conta um pouco para o nosso público, para os síndicos que escutam, como que seria, como trabalhar a questão do feedback sanduíche para funcionários do condomínio. Para os futuros síndicos também, E né? para os futuros síndicos. Ótimo. Olha só, o feedback sanduíche vai muito na linha daquilo que nós estamos falando aqui. Primeiro, você destaca um ponto positivo da pessoa. Então, a pessoa é organizada, a pessoa é pontual, a pessoa é responsável e traz confiança para você. Destaca isso. Então, Carlos, olha, quero te parabenizar. A pessoa já assusta a princípio. Fala assim, olha, eu vejo você sempre uma pessoa muito organizada, você é uma pessoa que sempre cumpre o horário, isso é fundamental pensando no projeto que nós temos aqui. Tem um ponto aqui que eu quero falar com você, que eu tinha falado semana passada, eu quero que você potencialize mais. Olha só, você está agora falando do ponto não negativo, ponto de Positivo. melhoria. Agora de melhoria. Você falou do ponto, destacou o positivo, o ponto de melhoria, que é o pão, o hambúrguer e o pão. Então você mostra para ele o ponto que ele precisa melhorar e finaliza com outro ponto positivo. E aliás, ó, continua com esse sorriso que o pessoal tem elogiado o seu carisma e a sua educação, viu? Olha Maravilha. só. A pessoa, ela entendeu que Alguém na verdade tá me ela precisa observando. melhorar. E detalhe, sabe o que ela vai falar? Fala assim, rapaz, eu vou fazer, porque assim, olha, ele não vai fazer, o Jefferson toda hora pedindo as coisas pra mim. Não, ele vai falar assim, rapaz, o Jefferson Conta comigo. Cara aqui, ele pode contar comigo. É exatamente isso. Por quê? É gostoso a pessoa, quando você precisa que a pessoa venha num feriado? Quando a pessoa precisa vir, um exemplo, Trabalhar um outro um dia ali, sábado. num sábado, num domingo, não sei se faz parte da rotina dela, mas se não faz, ela gosta? Não. Mas eu sempre costumo dizer que o líder tem o poder de conquistar a pessoa de uma maneira que ela não vem, a pessoa mais feliz do mundo, mas ela vem para entregar o melhor por causa do líder, por causa da pessoa que trata ela com respeito. Eu vejo isso dentro da minha casa. Eu tenho um irmão que ele foi diretor de uma multinacional. Quando ele saiu para fazer outros projetos, a gente escuta com todo mundo que a gente fala, assim, por exemplo, uma empresa muito grande aqui de São Carlos, de geladeiras. E, cara, seu irmão era fantástico, seu irmão era respeitoso, seu irmão tratava todo mundo com atenção, ele era focado nos problemas do coisa e nunca xingou ninguém. Sempre assim, o erro é nosso, vamos fazer, vamos melhorar. Então, assim, eu acho que isso é muito assertivo, né? Porque eu ainda tô tentando. De verdade, é difícil você chegar nesse nível. Eu não vejo ninguém que fala mal dele ou que não sinta saudade dele voltar. Então isso assim, ó, ele deixou um legado importante, não deixou nenhuma rusga na sua imagem, porque ele tratava as pessoas bem, independente do que estava acontecendo. Olha Né? que bacana. E você, com certeza, você conhece. Então, a pessoa, ela é perfeita? Não, mas ela priorizou tratar com respeito o ser humano.
Isso faz diferença. Por quê? Tinha situações ali que às vezes não era resolvida como precisava. Tinha, mas as pessoas percebiam que ele dava atenção para ouvir, entender, tentar resolver. Então a pessoa até às vezes ficava bravo, mas não tinha coragem. Por quê? Gente, a pessoa é tão gente boa, é tão gentil, é tão Parceira, educada ali, né? tão parceira, tá sempre ouvindo a gente. Calma que vai resolver. E sempre quando acontece isso, chega alguém ali já tentando botar fogo na lenha, botar lenha na fogueira, na verdade. E aí assim, a pessoa fala assim, não, ó, mas eu conheço ele, viu? Fica tranquilo que ele vai resolver, ele vai te dar atenção sim. Eu quero Entende? emendar uma outra pergunta. Eu não fiz o curso ainda, né? Mas vou fazer. Mas Por favor, Faça. por favor. vou Faça. emendar uma pergunta, aproveitando ainda o meu irmão. Claro. Teve uma situação uma vez que tinha pessoas terceirizadas. E aí eu quero falar da palavra. É por isso que eu quero chegar lá. Você tem a palavra, você honrar a sua palavra, acho que isso é importante. E então, assim, eu sempre brincadeira, só perco dinheiro, mas honro minha palavra. Porque depois não volta. E aí o que aconteceu com ele? Quero falar dele porque é um exemplo de fora. Ele estava com o pessoal terceirizado e a terceirizada depositou toda a rescisão, porque tinha acabado o contrato, ao meio-dia. Muitos fizeram a mala e estavam indo embora. Ele falou, pessoal, quem me ajudar até o final a bater meta, quando abrir vaga serão os primeiros a ser contratados. E eu tô sabendo disso porque aconteceu uma situação no condomínio, fui lá visitar a pessoa para ver o que era e tal. Ele falou, cara, eu tô confiando em você porque você é irmão do Hamilton, né? Olha Eu falei, seu irmão faz isso. E eu fui o primeiro a ser contratado porque aquele dia eu não fui embora, eu acreditei na palavra dele e hoje eu tô lá. Então, assim, então eu confio que a sua família deve ter o mesmo, né, a mesma origem, então você vai cumprir com a sua palavra. Como que eu deixaria de fazer qualquer coisa? A palavra é importante, temos que cumprir. Ou, o que eu quero dizer? Quando você vai ter uma conversa com o funcionário ou com o condômino, vou fazer. Quando, como, vou ver se dá para fazer. Não dá para fazer. Às vezes a gente enrola um pouco, porque muito trabalho, muita coisa para fazer, e você acaba, vou fazer, calma. Como não cair nessas armadilhas que nós mesmos conseguimos nos colocar, Jefferson? Não sei se é muito, eu acho que é um pouco da sua área, você tem vivência disso, você e o Ronan, e por isso que a gente tem que ter um psicólogo junto também, né? Não é só a oratória. Isso é importante. E eu queria entender essa parte. Eu tô fazendo esses questionamentos porque são coisas que eu sofro no dia a dia. Então, assim... acho que o nosso faz público parte, né? Exato, passa então, por isso, com assim, certeza. eu brinco aqui com o Carlos que eu fiz uma sessão de terapia com o Ronan de graça e agora eu tô tendo uma aula grátis, como todo mundo, né? Exclusivo. Mas assim, eu quero explorar porque eu acho que é a dúvida de muitos síndicos, né? E de muitas pessoas que querem enfrentar a carreira. Eu escuto pessoas me pararem na rua. Essa semana uma moça parou na rua que foi minha condômina. Ele falou assim, como que faz pra ser síndico? Aí expliquei pra ela tudo. Você precisa fazer um curso, assim, mas não é tão simples assim, né? Então assim, como cumprir sua palavra, não gerar armadilhas para nós mesmos. Isso é importante. Não cair na cilada. Você não fazer essa cilada, né? Pior é essa, fazer um buraco e cair nele. E como voltar atrás com um jeito ali de não ficar uma imagem ruim. Acho que seria. Exatamente. É isso, né? É tratar a sua imagem. Né? É complicado. A imagem pessoal, como é que é? Você só tem uma chance para causar a primeira boa impressão. Não tem uma segunda. É isso. Dificilmente terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Exato. Entendeu? Então, olha só, pergunta muito interessante. Então, assim, a palavra, ela precisa ter valor. Precisa, tá? Então, assim, lembra que nós estamos falando de técnicas aqui? Falamos de uma que é a respiração. Você sabe, claro, dos pontos que está acontecendo, das situações desafiadoras, dos problemas que precisam ser resolvidos. E naquele calor ali, que tá às vezes todo mundo reclamando, tá falando, e você deixa aquilo tomar conta de você, e aí você faz o quê? Fala, nós vamos fazer isso. Pronto. Cuidado. Por quê? As pessoas que estão ali, talvez muitas foram ali exatamente só para ouvir isto de você. Mas você tem a certeza de que você vai resolver? Opa, eu tenho a certeza. Só que cuidado para também não datar isto. E deixe claro. Porque às vezes o problema das pessoas... Pessoal, fica tranquilo que até semana que vem isso está resolvido. Pronto, as pessoas compraram essa informação. Você vendeu isso para elas, é tudo que elas queriam ouvir. Colocou no calendário. Opa, semana que vem é até sábado. Exatamente. Elas têm algumas pessoas que têm a semana que vem até sexta. Não existe sábado e domingo, porque sábado e domingo não vão resolver nada. Então até sexta. Aí você não conseguiu cumprir no prazo esperado.
Então, olha, com certeza o seu irmão ele ganhou e conquistou a credibilidade com as pessoas por causa da transparência. Então, não é que você tem que resolver tudo, mas é mostrar que você está tentando resolver. E existe o quê? Urgências, emergências, que tem que estar na primeira colocação ali. Ó, primeiro nós vamos resolver isso, depois nós vamos resolver isso. Pessoal, eu não consigo precisar uma data, mas eu posso garantir para vocês que dentro de um mês, dentro de uma semana, dependendo do caso, nós vamos resolver isto. Então, é fácil fazer isto? Não. Mas é preciso você tomar muito cuidado. E aí entra muito a parte da respiração antes de falar. E se por um acaso eu acabar falando, pessoal, é ser humilde o suficiente para reconhecer que foi precipitado. Isso conquista as pessoas. Isso é uma técnica também chamada efeito Sarik. Então nós mostramos pontos que são pontos de fragilidade nosso, do ser humano. Falar, pessoal, olha, eu estou aqui publicamente para falar para vocês que eu falei de uma data, porque tinha sido me prometido essa data, me equivoquei, não deveria ter passado para vocês, mas eu quero dizer que está em andamento, está sendo resolvido, tá ok? E muito em breve eu já falo para vocês aí quando vai terminar isto. Entende? Ser humilde o suficiente para reconhecer. Por quê? Você mostra para as pessoas que assim, ó, não, você não é o certo. Sempre. Você é uma pessoa que não quer errar, mas você está sujeito a isto. E tem Entende? transparência. E tem transparência. E concorda que isso vai com certeza trazer credibilidade? Sim, certeza. Falando dessa técnica efeito Sarik, um exemplo prático é, imagina que você vai no local comprar um carro. Aí você chega lá, a pessoa te apresenta o ano, o modelo, dentro do carro, e assim, mostra como se fosse o carro perfeito. E esse carro talvez é de 2015. Ó, já foi batido? Não, nunca foi batido, um único dono, fica tranquilo, é só pegar e andar. Ok, você não quer um carro batido, mas você saiu de lá falando, bom, vamos ver em outro lugar. Talvez você foi em outra concessionária e tudo, viu um carro parecido, mas é aquilo que você falou, eu quero também esse carro. A pessoa explicou da mesma forma que o carro está muito bom e tudo, te mostrou, e sem você perguntar, a pessoa fala assim, ó, Fernando, Carlos, ó, antes que você me pergunte, aqui na lateral, aqui, ó, do lado do farol, já foi encostado esse carro, fez uma funilaria aqui, ó, você pode ver, é imperceptível, mas antes que você me pergunte aqui, ó, já foi, mas você pode ver assim, ó, aqui, nem aparece. Você quer um carro batido? Não. Mas você concorda comigo que aquela pessoa, pela sinceridade e transparência dela, falou, cara, olha, será que aquele cara me falou a verdade mesmo? Carro, pô, quase 10 anos de uso. 10 anos de uso, será que nunca Difícil, foi né? mesmo? Então, Você entende? Né? Então, a pessoa sendo humilde o suficiente para reconhecer que ela também tem fragilidade, que ela também erra. E não deixa de ser uma técnica de venda, né? Não deixa de forma alguma, porque assim, Fernando, você tá falando isso, olha, a venda, gente, é isto, você vende a sua informação. Sim. E a pessoa compra o que você está vendendo. Um exemplo, Por isso a transparência e a humildade é necessária. um exemplo clássico é a questão, às vezes, de reparos, né? Em unidades. Pô, às vezes nós dependemos os síndicos dependem de terceiros para executar uma obra. E esse terceiro falha. Você prometeu para o condômino, Nossa, é difícil. a fachada vai ser pintada, tá dando umidade na semana tal. Não, E você pode ser mais simples, e um aquele- reparo de um vazamento simples. e aquele terceiro não foi. Aí você tem, pô, olha, dependia da pessoa, não foi, mas estou procurando outro profissional. Já. Exatamente Não isso. quer olha só. abandonado, não quer no esquecimento. Mas né? assim, só fugindo um pouco do assunto, Pois. gente, como tá difícil o profissional nessas áreas de elétrica, hidráulica, Manutenção. pequenas manutenções. Quem se especializar vai ganhar muito dinheiro ainda. Vai ganhar muito dinheiro. Tanto é que tem muitos bons profissionais que estão indo até para fora do país. Sim, sim, Porque bastante. a mão de obra está realmente Bastante. Ó, escassa. eu conheço um martelinho de ouro que trabalha na Europa. Trabalha Entende? 6 meses por ano e vem embora. Por isso a importância Especialista. também, quando tem essas pessoas de confiança que te atendem, valorizá-las. E quando eu falo valorizá-las, não é só dinheiro, gente. É mostrar o respeito, é mostrar que você dá atenção. Sabe uma das maneiras que nós fazemos ali, e implantamos, na verdade, para conquistar muitos alunos também ali, é assim, olha, em alguns casos, o nosso comercial, ele deixa ali a data de aniversário da pessoa que ele matriculou, e aí no dia ele pega e manda uma mensagem para a pessoa. Sabe por quê? Mesmo a pessoa que comprou o curso na Vox, ela sabe que existe uma administração, ela sabe que existe a recepção para ela ter as informações, mas se ela tiver uma reclamação, ela vai primeiro na pessoa que vendeu para ela. Sim. Sim. Entende? E você mostrar que você não só vendeu e pronto,
faz diferença. Não, você está ainda ali, ó, e ela pode contar com você se ela precisar falar alguma coisa, que você vai fazer o quê? Pegar a informação e repassar para o setor responsável, Sim. mas que você está perto dela. Isso acontece muito em empreendimentos. O pessoal reclama muito pro corretor, né? Aí o corretor, o pessoal acha que ele é muito próximo da construtora, mas ele também não é muito próximo da construtora. Não é. Ele é só um braço que está vendendo. Nem os vendedores da própria construtora não têm toda essa amplitude. São departamentos diferentes. Sim. Mas eu acho que o diferencial é esse. Espera aí, não sei, mas vou ver onde é. Ou se não entregou ou não fiz, espera, estou vendo o porquê. Dá o não feedback, aconteceu, né? Dá o feedback, dá o retorno. Era um dos retorno. maiores defeitos que eu tinha. Hoje eu ainda tenho um pouco, mas tenho melhorado bastante. O que a gente fez? A gente tem uma menina que só responde shield, e-mail. A gente tem uma menina só para isso, que faz os comunicados, que são muitos. E a gente melhorou muito essa parte. E eu entendi também que o condômino, ele quer falar com o síndico. Ele não entende ainda, não estou reclamando disso, mas ele não entende ainda que o síndico é um gestor e que ele gerencia o local. É aquela brincadeira que todo síndico já escutou. Eu pago o seu salário, né? Quero te ver aqui. E não entende que é o gestor. E a gente tem que entender também que ele não entende isso. Exato. Mas, e a gente tem que atendê-lo. Então, a gente tem mudado. Eu falo muito lá na empresa. A gente era de um jeito, cresceu, viu que começou a dar problema, voltamos para trás um pouquinho, pensamos, reestruturamos e estamos crescendo de novo. Agora começou a aparecer outros probleminhas, temos que reestruturar de novo, Normal. porque é mutativo. Então, a negócio de não responder, a gente resolveu. Agora nós estamos na prática do resolver os problemas em tempo hábil. Mas aí a gente depende do terceiro. E as pessoas não aceitam essa desculpa, né? Quantas vezes fala, poxa, o cara não veio, o cara veio e não voltou. Porque às vezes o serviço é pequeno, o cara não quer fazer. Sim. E aí é muito difícil. E eu acho muito importante o que você falou em valorizar aquele que te atende a qualquer hora. Muito. E isso é importante. Às vezes o pessoal fala assim, mas você só faz com esse cara. É o cara que atendeu a toda hora. Entende? Eu dou a chance dele cobrir o preço do outro e acabou. Porque ele, na hora difícil, Foi nos quem ajudou. ajudou. E às vezes, Tá olha do só, mesmo que o preço dele naquele momento está um pouco maior, valorize ele. Em certos momentos, sim. Exatamente, não dá lógico para fazer isso Sim. sempre. Mas em certos momentos, se a diferença é pouca, gente, de verdade, valoriza aquele que te atende sempre. Mas também tome cuidado para não ficar refém de uma pessoa. Você tem que ter ali outras pessoas para te socorrer, porque às vezes a pessoa está num serviço, não consegue naquele dia, você tem que ter. Sim. Mas por isso que nós estamos falando aqui de criar-se o quê? Uma rede, sabe? Isso. Criar um ciclo de pessoas ali que de fato faz muito sentido ter perto. Sim. Tudo que nós estamos falando aqui é comunicação, percebe? Por quê, gente? Se nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de saber se comunicar com pessoas. É um desafio, não é uma tarefa fácil. Tem pessoas que perguntam pra mim assim, né? Gerson, você fica irritado? Porque você tá falando de técnica e tudo. Como que você lida no seu dia a dia? É lógico que eu fico irritado. Vocês acham que eu, Jefferson, não utilizo as técnicas dentro da minha casa? Autocontrole, não é? Exatamente. Sempre. Gente, dentro da minha casa, às vezes eu também... Não é possível isso. Só que Preciso eu praticar. reconheço, porque assim, olha só. Eu preciso colocar em prática para que eu domine aquilo que eu ensino. Porque senão não faz sentido, né? Exatamente. Na Vox to You mesmo, olha só, o que eu estou falando para vocês de exemplos do que eu faço com a minha equipe é porque de fato eu faço. O ambiente lá, para quem já foi aluno, para quem vai ser aluno, é saudável, é gostoso, mas não é só no momento que o aluno chega. Café maravilhoso. Tem um café maravilhoso, não é só a hora que o aluno chega. O ambiente ali, para mim, é fundamental que permaneça saudável, com respeito. E nós temos que lidar com situações desafiadoras ali, várias. E aí eu chamo a equipe, como eu falei, eu não deixo passar muito tempo para resolver as coisas, só que eu passo para o setor responsável. Não pode procrastinar. Não pode. Eu era um procrastinador cotumaz. Olha Muito. só. E isso é perigoso porque vai acumulando as coisas. Sim. É lixo. Aí explode, né? Vai acumulando, exatamente. Aí você Chega só uma apaga hora incêndio. que, o lixo, o exemplo do lixo, você tá colocando o lixo ali num latão. Quando ele tá lá embaixo, lá no fundo ainda do latão, você não sente muito cheiro. Não. Aí vai aumentando o lixo ali, pronto, vai chegando na tampa, o que acontece? Começa a cheirar mais forte. Feder mesmo. O que acontece? Você precisa tomar cuidado exatamente para não deixar isso acontecer. Então, não, deixa que depois eu resolvo. Deixa que depois eu resolvo. Situações com pessoas, não deixa para resolver depois. Agora, existem situações que você tem que, antes de ir até a pessoa, falar, eu vou
esfriar a cabeça, eu vou me acalmar e amanhã eu volto. Por quê? Você se conhece, inteligência emocional. Você se conhece, quanto mais eu me conheço, mais eu me gerencio. Eu sei que se eu for falar hoje, eu vou explodir. Então eu não vou falar hoje. Eu vou ir para casa, vou respirar, tudo amanhã eu vou vir e vou conversar com essa pessoa. Entende? Porque se deixar passar, vai ter problema. E assim é para o síndico também. Então, se o síndico ficar deixando as informações que chegam até ele, não, depois eu vejo, de verdade, vai ter problema. Não vai ver. Ele não vai ver e a pessoa que levou para ele, ela não vai esquecer. E aí vai criar-se um problema. Ah, eu sempre vou falar com o Jefferson lá, não adianta nada, ele sempre fala que vai ver, e nunca vê. Você concorda que a pessoa ela vai perdendo a credibilidade? Sim. Então nós na Vox2U trabalhamos e não é de uma forma teórica, é de uma forma prática. Tudo que a pessoa aprende, ela pratica no palco ou com os colegas da sala, realizando dinâmicas. E essas dinâmicas, elas são situações do cotidiano da pessoa. Por isso que ela sai de lá sabendo como aplicar aquilo que ela aprendeu. E aplicando, ela já começa a ver o resultado o quanto antes. Se a pessoa falar que ela tem dificuldade, eu não vou aplicar, eu não vou ficar conversando com pessoas, de verdade, é melhor que ela não faça o curso, se ela não estiver disposta a fazer isso. Vamos fazer a mudança, né? A mudança. Primeira coisa, clareza. O que eu quero? Eu sei que o meu resultado, talvez eu estou satisfeito com ele hoje, mas eu posso melhorar? Agora, como eu faço para melhorar? Ou eu não estou satisfeito com o meu resultado, da maneira como eu me comunico? Como eu posso fazer para melhorar? E nós ajudamos os alunos a virar esta chave. É que se não fizer a autoanálise, também não vai pra frente, né? Não vai. Só perguntar pro outro, né? Eu posso dar mais um spoiler? Pode. Lá dentro do curso da Vox, você tem um módulo que você trabalha a autoanálise, Sim, identificar o perfil comportamental da outra pessoa. E falando isso, que nós estávamos falando da credibilidade, da confiança e tudo mais, é porque assim, eu acho que é pior ainda em condomínio porque você tá tratando do sonho da pessoa. Que comprar a casa é um sonho. E eu tô falando isso com o coração aberto, que eu venho aprendendo mais coisas ultimamente com o podcast. Uhum. E isso eu vou colocar em prática em janeiro, em algumas situações nos meus condomínios. De fazer... não vou dar spoiler, senão o povo começa a imitar nós aqui. Não pode. Já estão, né? Já estão tentando imitar nosso podcast, mas vamos lá. Fomos o primeiro, né, Carlos? Sim, o primeiro... Eu acho que as boas coisas têm que ser imitadas, assim, não tem problema nenhum. Nós temos que estar sempre melhorando, porque... Olha, outra coisa que eu aprendi com o meu irmão. Ele tem um restaurante X hoje na cidade. Vou fazer propaganda que nos apoiou esses dias. Excelente restaurante. Nami Restaurante, onde Excelente. a gente teve o almoço lá, né? E De alto nível. eu falei pra ele, cara, estão copiando Eu falo seus assim, drinks. na região aqui, É. do entorno aqui, no Raio, Ribeirão, São Carlos, Araraquara, Campinas. Nível São Paulo mesmo. São Paulo é um restaurante de alto nível, muito requintado. E aí eu falei, cara, estão copiando seus drinks. Ele falou assim, maravilhoso, preciso fazer outros melhores. É isso. Entende? É exatamente isso. Cara, mente aberta total. Eu olhei, achei que ele ia falar assim, quem que é? Eu falei assim, que bom, Fernando. Preciso fazer melhores. Melhores. Então, se estão copiando, é porque você está sendo referência. Sim. Você concorda? É isso, ser referência. Isso é referência. Olha só, na Vox2U, hoje nós somos a única escola de oratória de São Carlos. Mas já Mas tem alguém- outros profissionais sim. que dão treinamentos de oratória. Então tem pessoas que vão até lá e falam assim, não, eu consegui um profissional que faz desta forma. O mais barato, né? Sempre assim, né? Faz mais Sempre barato. faz mais barato. Eu falei assim, eu de verdade, pessoal, a pessoa fala assim, Jefferson, olha, eu vi na internet um curso que é R$50. Eu falei assim, você se dá bem com cursos online? É No isso. formato oratória, tá? Existe algo que é fundamental, que é a prática, Nossa. que é a vivência, A troca. a troca. Acho que é mais a troca. Você não vai conseguir Exatamente. trocar com o vídeo. Não. Não, então assim, você se dá bem com isso? Então, aí a pessoa começa, na verdade, a entender. Não Então, tem sabe? palco pra você subir, Não né? tem. Não tem público palco é para ver- você se público. desafiar, O que vai dar entendeu? no mesmo. Ele vai É o aprender a palco. técnica, mas vai saber aplicar a Aplicar, técnica. exatamente isso. Mas eu não fico, sabe, falando, não, olha, isso não resolve, isso não... De forma alguma. Então, daqui a pouco, vão vir outras escolas de oratória. Só que a Vox2U, ela também já está se antecipando a isso. Estou fazendo o que hoje nós temos curso de oratória Kids e Teens. Entendeu? Para criança e adolescentes. Ótimo. Por quê, gente? Imagina se os nossos jovens, as crianças, aprendem a se comunicar muito cedo. Muitos dos problemas que nós temos hoje vão ser resolvidos. Você imagina se na escola hoje fosse ensinado a maneira de se comunicar e educação financeira. Ia falar isso agora, educação financeira. Educação Nossa. financeira. Você sabe, assim, eu tava conversando, tem um amigo meu de São Paulo, que trabalha da área de TI,
Diego, gosto muito dele. A gente estava conversando, ele tem um perfil muito analítico. E eu tenho um outro viés, sou mais criativo. Eu tenho uma sobrinha, a Manuela, que ela é muito criativa. E às vezes com algumas questões eu tenho dificuldade. Só que, assim, já fugindo um pouco do tema, a escola às vezes te obriga a você trabalhar... Padrão, né? Algum padrão, ela não trabalha competência. É difícil a escola hoje que foca em competências. Então, se você tem a mente criativa, identifica com o aluno desenvolver criativo, o seu melhor lado. E situações reais. Acho que os Estados Unidos é dessa forma, não é? Estados Unidos? Não sei se é dessa forma que você consegue ir pro lado que você tem mais... Vamos trazer uma educadora aqui para falar sobre isso. Acho que é ótimo. E uma outra situação é a questão daquilo que realmente impacta na vida da pessoa. A oratória, a comunicação é uma. E a questão financeira é muito largado isso. E eu acho que isso é essencial, o que a gente tá falando, e depois a gente vai trazer o Rogério, né, para falar sobre isso, que ele pode falar um pouco de educação financeira também, porque nós hoje, adultos, a maioria dos adultos são descontrolados nos gastos. Nós vamos criar o quê? Crianças descontroladas. Tem o cartão, passa o cartão. Eu já escutei isso, não na minha casa, mas escutei, pai, passa o cartão. Pai, ele usa o limite. Como que ela sabe? Ela sabe. Sim, entendeu? A minha irmã faz um trabalho bem legal com as minhas sobrinhas. Agora são 3, nasceu uma. São 3 sobrinhas. Cada uma, ela e o marido dela, cada uma tem um cartão. Só que ela põe o dinheiro ali para eles. Você vai gerenciando. Tem uma sobrinha que gosta muito de açaí. Então ela guarda o dinheiro ali e tal. Gosta de tomar açaí de sábado. Ela não toma durante a semana. Então no sábado ela chega e compra o açaí dela. A outra gosta de ir no shopping com os amigos. Então ela... E vai. E quando acaba, não tem choro. É isso. Pronto. Eu acho legal, tem uma... É educação. Tem uma, só pra gente, né, não ir muito longe do assunto que a gente quer, pra falar de educação financeira, que é dentro, porque isso ajuda também a pessoa que tá com a sua construção, que tá com o seu condomínio lá pagando, que tudo é difícil. Às vezes atrasa o condomínio, vira uma bola de neve. Ajudar, eu vou trazer uma garantidora pra falar disso, juros e tal. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela faz o que com os filhos? Ela dá e fala assim, esse mês você vai investir quantos? Pai, quanto tá o juro? 1%. Então, no mês que vem, tem que cumprir tarefas. Sim. Se não desconta também dos erros que tem, ou que não fez, ou que brigou com o amiguinho, não fez a lição. Então, e ela fala assim, pai, eu vou depositar 20. Então, mês que vem, você tem X reais de lucro aqui com o papai. E ele faz isso. E eu achei muito legal, porque são vários vídeos em que eles falam, pai, eu vou comprar isso. Tem certeza? Você vai tirar da sua aplicação agora, vai perder o juro do mês. Então ele consegue controlar a criança e ela vai entendendo. Vai entendendo. E olha só, isso que nós estamos falando é uma maneira de se comunicar dentro de casa, é comunicar algo que vai formar o caráter, vai formar o cidadão. Educação é comunicação. Exatamente. Na nossa época a gente apanhava demais. Muito, olha só. Muita cinta e pouco pouco diálogo. E hoje falta cinta, né? Hoje falta um pouquinho. Falta cinta, não fala isso, ó, cuidado. Não, hoje faltam sim, pegar um pouquinho. Eu tive uma experiência, né, falando da comunicação, que teve uma professora de uma escola no Zavaglia, que ela entrou em contato no Instagram. Ela falou assim, olha, eu sou professor da escola X e eu estou aplicando aqui um treinamento de oratório pessoal, que agora tem essa disciplina e tudo, mas só que eu não tenho experiência. Eu queria saber se alguém da escola poderia me auxiliar vindo aqui dando uma palestra. Normalmente não sou eu quem faço, né? O pessoal, a minha equipe ali faz. O que eu fiz? Eu vi essa mensagem dela, eu falei para ela, eu vou fazer a palestra. Eu me coloquei à disposição, sabe por quê? Pela iniciativa da professora. Então é isso. Quantas professoras disse que teve essa ideia e não teve coragem, às vezes, de entrar em contato? Com medo do não. Com medo do não. Eu gostei tanto que eu falei assim, olha, eu vou até aí fazer a palestra, me fala uma data que eu me organizo aqui. Eu fui lá e foi incrível. E ela levou não para ela levou principalmente para os alunos que têm o quê? Problemas dentro das suas próprias casas. Que não tem comunicação dentro de casa, que só ouve, sabe o quê? Palavras que colocam para baixo, palavras que desanimam. E nós estamos falando, por quê, pessoal? Olha só, por que será que aquele condômino, ele é aquele perfil sempre questionador, sempre brigão, tudo? Está relacionado àquilo que aprendeu dentro de casa, a vivência daquela pessoa. Você entende que às vezes a gente leva para o pessoal, porque eu não concordo com isso, mas... Se você conhecer melhor essa pessoa, você vai entender talvez que a vivência dele ensinou que ele deveria agir desta forma. Assim também para quem? O administrador, o síndico que cuida ali das pessoas que fazem parte da sua equipe.
Por que eu falei de estar perto? Gente, porque você vai conhecendo mais a pessoa e você vai perceber que talvez ele só ouviu que, ó, no mundo você precisa se impor, viu? Você não pode deixar ninguém passar você para trás. Só que não deu exemplo o que é passar para trás. Quando se impor? Só falou isso. A pessoa comprou essa informação e age dessa forma com todo mundo. Entende o poder da comunicação? Sim. Eu falo, gente, que a Vox2U, de verdade, sabe o que vai acontecer? Agora com a inteligência artificial. As pessoas fazem o quê? Tem tudo mastigado ali. Coloca um tema, pronto, já sai uma palestra, pronto. O papel aceita tudo. Mas como você vai vender aquilo que está naquele papel? A Vox2U, ela vai estourar, gente, de verdade. Porque muita gente, nossa, ô Jefferson, eu tenho aqui já uma palestra pronta, mas que eu faço? Eu tenho dificuldade agora. Pronto. Entende? Então nós estamos em um momento de crescente. Estamos num momento onde nós realmente estamos aí, ó, entrando em um mercado que cada vez mais vai ser necessário aquilo que nós entregamos. E eu fico muito feliz de saber que, assim, olha, como o Dr. Carlos foi aluno e eu estou aqui hoje ouvindo ele falar do quanto o curso foi importante, o ajudou e ele indica para outras pessoas. Para mim, como sócio e gestor da Vox, o que mais me enche de alegria é saber que as pessoas saíram de lá com o objetivo alcançado. Sim. Por isso que eu gosto de, antes de falar do curso, eu gosto que a pessoa vá até a Vox para fazer um alinhamento, expectativa. Então, eu sempre falo para o meu comercial, não queira dar aula na hora da venda, porque a aula quem dá é o professor. Você mostra aquilo que nós vamos entregar, porque o que eu quero... Setor. Exatamente. A pessoa, a hora que ela entrar dentro da sala de aula, sabe o que eu quero de verdade? É que a pessoa fala, é muito mais do que me venderam. Essa sensação que eu quero que a pessoa tenha. Diferente daquela história de vender o apartamento e falar, ó, tem tudo isso, chega lá, não pode. Não pode. Não é, Carlos? Exato. Tem muito. Por quê? Quer vender mas falaram pra mim que ia ter... Não tem. Não. Porque a hora que você assina o contrato, você assina já as regras, a convenção, o regimento e o memorial descritivo. A partir desse momento, a construtora fala assim, você sabia. Porque você assinou. E é importante, além da oratória, ler o que você assina. Ler o que você está fazendo. Uma vez um policial militar, eu estava no colegial Novo Guião, ele chegou e passou uma lista sem nada escrito. Todo mundo assinou por quê? Lista de presença. Ele falou assim, o que eu escrever nessas 5 linhas para cima é o que vocês concordam. Como vocês assinam alguma coisa sem saber o que está escrito? Ele falou, então isso, lá no colegial, olha que legal. Ficou até agora, quantos anos? Cara, nossa, muitos. Eu tinha o quê? Uns 16? 30 anos atrás. Então, assim, eu sempre pensei nisso. Peraí, opa. E também documentos que vieram me passar, uma vez, com uma lista e tal, as pessoas também assinaram, eu falei, aí depois eu fiz a contra-notificação, eu falei assim, vocês leram o que tá aqui escrito? Não é para melhoria de tal lugar, não, é para uma coisa muito ruim, assim, assim, assim. Ou não falei, não é isso, não. Então, como você assina alguma coisa? Mas é meu vizinho. E daí, que é seu vizinho? Nós temos problema em família, imagina com o vizinho. Agora, pra gente encerrar aqui, o papo tá muito legal. Muito dá 2 horas de podcast. Isso. Tenho certeza que esse conteúdo foi valiosíssimo aqui pro nosso público, pro Jefferson, pra mim, eu adoro esse assunto comunicação. Pro Fernando, eu queria que o Jefferson agora fizesse as considerações finais aqui pro nosso público. E também telefone, endereço, que depois vamos colocar no final. Tá? Edição, o editor aqui, que tá acompanhando, mas ele coloca o endereço e o Insta aqui da Vox2U. Por favor. Os contatos. Eu quero agradecer muito. Para mim também é sempre uma honra poder falar deste assunto, porque eu sei o quanto ele é importante para a vida do ser humano, como eu sempre deixo claro isso. Então, vocês me dar a oportunidade de poder explicar um pouco mais da metodologia da Vox2U, isso é fantástico. Então, quero desde já parabenizar vocês pelo programa, parabenizar vocês pela iniciativa de trazer informações que vão agregar, vão ajudar, porque isso que vocês estão fazendo é treinamento para as pessoas que estão lá na ponta. Sim. Porque vocês estão nutrindo elas de informações, de técnicas, que é no caso da oratória, que vão auxiliá-las a ter comportamento diferente, uma performance diferente, e isso vai com certeza ajudar a ter resultados melhores. Sim. Em tudo. E eu fico muito agradecido porque a Vox2U, ela tem uma missão, e ela tem cumprido essa missão, que é de transformar e capacitar as pessoas através da arte de falar em público. E o seu público pode ser a sua família, pode ser o seu amigo, pode ser os líderes da sua empresa, pode ser os liderados que você lidera, pode ser uma plateia que você tenha que falar, mas algo que eu deixo sempre muito claro, oratória, falar bem em público, não é dom,
pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. Então, se por um acaso alguém que está assistindo neste momento tem essa dificuldade, esta dor e fala, eu preciso melhorar minha comunicação, saiba que nós, da VoxTV, conseguimos fazer isso e respeitando o processo de cada pessoa. Por quê? Um dos grandes problemas das pessoas para se desenvolver é comparação. Eu me comparo porque assim, o outro é muito melhor do que eu. E eu falo isso com pesar no coração que eu vejo, infelizmente, casais tendo esse problema. De casais não quererem fazer o curso na mesma sala, porque um exalta demais o outro e se acha inferior. Entendi. E tem casos ali que nós conseguimos mostrar dentro do curso o quanto isso estava na cabeça dela. Isso que o Jefferson está falando é muito importante para a gente, pra experiência de vida mesmo. Eu tenho uma pessoa que é muito próxima. Todas as outras pessoas que estão na mesma profissão, ele fala, o cara faz isso, eu acho que você devia fazer isso. O cara faz aquilo, faz aquilo. Todos esses caras que eram maravilhosos para eles caíram até hoje. Então eu continuo na minha toada, claro, querendo melhorar, mas eu não vou inventar. Não dá para inventar. Reinventar a roda. Exato. E a mesma coisa com o jogador de futebol que você tá falando. Você foi jogador de futebol, acho que você vai entender o que eu vou falar. Não dá para você ter só talento, sem disciplina, sem treinamento. É a mesma coisa da oratória. Eu acho que eu falo bem, mas o Jefferson, que eu faço Jefferson, eu acho que eu preciso de algumas limitações, preciso de algumas técnicas, algumas experiências. Por quê? Eu nunca tive. Então, eu acho que mesmo sendo um atleta ou uma pessoa boa em falar ou na área, você precisa de treinamento, precisa de disciplina. Porque senão tem muitos talentos que não chegam até o fim porque não tiveram nem treinamento nem disciplina. Só talento não resolve. E uma pouca parte da população, percentual mínimo, chega lá pelo talento, ou porque viralizou e tal. Mas talento só não resolve. A gente vê muitos influencers famosos hoje sendo esquecidos. Exatamente. E um ponto importante, né? Precisa-se de um profissional capacitado. De um local que sabe como fazer. Porque você vai encurtar caminho e essa pessoa vai te dar a direção correta para você. Então, aqueles que estão nos acompanhando e querem conhecer a Vox, inclusive, olha só, aqueles que nos acompanharem aqui pelo podcast Minuto Condominial, vai ter ali, ó, 15% de desconto, viu? Então, olha só, se a pessoa falar assim, olha, eu assisti o podcast do Minuto Condominial, pode falar que o Jefferson, gestor da VoxTV de São Carlos, tá ok? Não vai em outra Vox, que eu não respondo por outra, Carlos. Tá ok? De São Carlos. Falar, olha, filial eu vim... São Carlos ou franquia São Carlos? A franquia de São Carlos. Franquia São Carlos. Exatamente. Isso. Então, assim, olha, eu vim porque eu ouvi assisti no podcast e o Jefferson falou que tem 15% de desconto aqui. Tá ok? Muito bem, legal. Isso aí, muito bem. E ao final nós vamos... Porque eu posso deixar o endereço aqui da Vox? Pode, porque esse episódio vai ao ar mais pro final do ano, então nós vamos fazer um store antes para que essa promoção já seja válida para todos os nossos telespectadores, ouvintes e aí. Por favor, porque é uma parceria que nós estamos já deixando aqui. Já está acontecendo. Exatamente. Então, olha, para você que também quer ir até a escola para conhecer, nós ficamos na rua 7 de setembro, número 3242. Para aquelas pessoas que são de São Carlos, o ponto de referência é ali, olha, a Praça Brasil, que fica em frente à Escola Industrial, Escola ETEC. Ficamos em diagonal ali em frente ao Banco da Cicobi, o estacionamento do Banco da Cicobi, tá ok? Espero vocês lá. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, VoxTV. Muito obrigado, agradeço. Obrigado mesmo. Valeu. Tô bom. Vamos tomar um café.